Imagine uma pequena cidade americana nos anos 1910, onde uma casa aparentemente comum esconde segredos sombrios. Villisca, em Iowa, era uma comunidade pacata, mas a noite de 10 de junho de 1912 mudou tudo. Uma família inteira desapareceu, de maneira inexplicável. O silêncio e a tranquilidade foram quebrados por uma descoberta que ninguém poderia esquecer. A casa estava completamente vazia de seus moradores, exceto por sinais enigmáticos que sugeriam que algo terrível havia acontecido ali. Quando vizinhos chegaram à residência, encontraram a casa em estado estranho. Nenhum sinal de luta, nenhuma porta ou janela quebrada. Tudo parecia normal, mas havia uma estranha sensação de abandono. Os móveis estavam no lugar, os pertences pessoais intactos, mas a família inteira havia desaparecido. O horror não estava apenas na ausência, mas na estranheza da cena. Quem poderia ter feito isso sem deixar pistas visíveis? A família Moore, residentes da casa, era composta por 8 pessoas. A rotina pacata de vida na cidade pequena incluía crianças brincando no quintal e vizinhos próximos. À noite do desaparecimento, relatos indicam que todos dormiam normalmente. Porém, ninguém acordou na manhã seguinte. O silêncio era absoluto. É neste ponto que a tensão se instala. Uma residência tão comum e cheia de vida se tornou o epicentro de um mistério sombrio. As autoridades foram chamadas, mas os primeiros investigadores não encontraram respostas claras. Não havia sinais de invasão ou arrombamento. Nenhum objeto de valor foi levado. O que se percebeu era um padrão incomum. Tudo estava exatamente onde deveria estar, exceto as pessoas. Especialistas da época ficaram perplexos. Este tipo de desaparecimento era raro e incomum, o que alimentou especulações que até hoje intrigam historiadores e entusiastas do sobrenatural. Testemunhas relataram sons estranhos na noite do desaparecimento. Vizinhos ouviram passos e rangidos vindos da casa, mas ninguém ousou investigar até o amanhecer. A tensão aumentou quando descobriu-se que as luzes da casa estavam acesas, portas trancadas por dentro, criando uma sensação de que alguém havia planejado cuidadosamente o que aconteceria. Cada detalhe da narrativa real aumenta a sensação de mistério e terror. Os investigadores tentaram reconstruir os eventos daquela noite. Os relatos incluíam sombras estranhas vistas pelas janelas e um cheiro incomum que pairava no ar ao redor da casa. Especialistas sugeriram que poderia haver algum tipo de intruso, mas sem sinais de entrada, nenhuma explicação convencional parecia possível. O caso rapidamente se tornou uma das histórias de desaparecimento mais intrigantes da época. À medida que os detalhes se acumulavam, começaram a surgir teorias sobre o que poderia ter ocorrido. Algumas pessoas especularam sobre eventos sobrenaturais, enquanto outras apontaram para possíveis inimigos da família ou disputas não resolvidas. Nenhuma pista levou a uma conclusão definitiva, e a falta de provas concretas transformou o caso em um verdadeiro enigma histórico, capaz de prender a atenção de qualquer investigador amador ou curioso. Décadas depois, a casa permanece um ponto de fascínio. Visitantes relatam sensações estranhas, barulhos inexplicáveis e objetos que parecem se mover sozinhos. Muitos investigadores paranormais visitaram o local, tentando documentar os fenômenos. O que torna o caso mais aterrorizante é a continuidade do mistério. Uma casa comum, preservada no tempo, que continua a gerar relatos de atividades estranhas mesmo após mais de um século. Entre os relatos, destacam-se sons de passos durante a noite e sombras que aparecem nas janelas. Alguns visitantes juram ter visto figuras pequenas correndo pelos cômodos,
como se fossem ecos da família desaparecida. Outros afirmam sentir mudanças bruscas de temperatura e arrepios sem causa aparente. Cada testemunho reforça o mistério, mostrando que a casa não é apenas um ponto histórico, mas um local que desperta medo genuíno. Pesquisadores e historiadores analisaram documentos antigos, cartas e relatos da comunidade. Encontraram coincidências perturbadoras. Pessoas ligadas à família relataram eventos estranhos semanas antes do desaparecimento. Barulhos inexplicáveis, portas que batiam sozinhas e a sensação de serem observados. Todos os detalhes parecem indicar que algo maior do que a lógica estava em ação naquela casa. O fascínio pelo caso se espalhou pelo país. Livros, programas de televisão e documentários narraram a história, atraindo turistas e curiosos. O enigma continua atraindo investigadores paranormais e aficionados por mistérios reais. Cada visita reforça a sensação de que a casa guarda segredos que talvez nunca serão revelados, mantendo o público envolvido do começo ao fim. Além das experiências de visitantes, estudos científicos modernos tentaram explicar os fenômenos. Pesquisas sobre acústica, correntes de ar e efeitos de construção não conseguiram reproduzir os eventos reportados. Isso reforçou a ideia de que, embora algumas explicações possam parecer racionais, a complexidade do caso desafia qualquer solução definitiva. O caso da Casa de Villisca é um alerta para os limites do conhecimento humano e da compreensão de fenômenos inexplicáveis. Ele mistura fatos históricos verificáveis com relatos de experiências aterrorizantes, tornando-se um dos casos mais cativantes de terror real. Cada detalhe documentado mantém o público em suspense, do início ao fim, sem recorrer a exageros ou ficção. Para quem visita o local, a experiência é intensa. A sensação de presença, os sons que não podem ser explicados e a atmosfera carregada criam uma narrativa de terror tangível. O interesse global pelo caso demonstra como histórias reais, detalhadas e bem narradas podem gerar engajamento e fascínio duradouros, mesmo depois de mais de 100 anos. No fim, o que permanece é um mistério absoluto. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela noite fatídica. A Casa de Villisca continua de pé, como um monumento ao inexplicável. Lembrando que algumas histórias de terror reais permanecem sem solução, mas com o poder de prender a atenção e provocar arrepios. Quem ouvir esta história jamais esquecerá os eventos, e talvez continue a especular sobre os segredos que ainda habitam aquele local. Esta história nos faz refletir sobre o quanto ainda existem mistérios inexplicáveis em nosso mundo. Quantas outras histórias como essa ainda aguardam para serem descobertas? Se você ficou intrigado com esta história, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos muito mais mistérios fascinantes para compartilhar com você. Deixe nos comentários o que você acha que aconteceu com a família Moore. Nos vemos no próximo vídeo.